Ponta de Lança FC, futebol e arte. Fala pessoal, a gente está começando aqui o Ponta de Lança FC, que é um programa aqui no YouTube, um programa que fala de futebol, o nome já diz, né? Mas fala também de música, de cinema, de antropologia, de história, fala de um monte de coisa, fala da vida, na verdade. E o primeiro convidado desse programa, para minha honra, meu privilégio, é meu amigo Zé Cabaleiro. É José Ribamar Coelho, é isso? É isso mesmo, Zeca? José de Ribamar Coelho Santos. Ah, Santos. Santos. O time já estava no nome predestinado. É isso mesmo. Ô, Zeca, e me diz uma coisa, já que você tocou no Santos, você nasceu no Maranhão, não foi em São Luís, né? Cara, a história da minha origem é um pouco acidentada. Minha família, portuguesa de origem materna e síria de origem paterna. Meus avós paternos eram sírios. E Olha só. eles tinham. No Maranhão é cheio deles, na região da Baixada, lá, que é a região dos rios, dos lagos, onde meus pais nasceram, cidade de É. Arari, é cheio de todos, o dono do café, o dono do armarinho, na época da minha infância, todo mundo era sírio e libanês, né? Que vinham, e aí um se dava bem, chamava os amigos, chamava os vizinhos, chamava a família, e assim tem uma comunidade imensa lá. Então, meus avós chegaram, uma mão na frente e outra atrás, como todo imigrante, e foram se estabelecer lá em Arari. Chegaram em Recife, acharam a cidade muito grande. Chegaram em Belém, acharam a cidade muito grande. Chegaram em São Luís, acharam a cidade imensa e foram descendo. E Arari é uma das primeiras, depois do mar, assim, é uma das primeiras, depois da travessia do mar, que vai para a região mesmo dos rios e do interior, a Baixada Maranhense, como é chamado. E, e lá chegando, eles tinham um sobrenome árabe que não, o tabelião não conseguia escrever. Najd, era um troço de grafia estranha mesmo, acabava com J e tal. E o cara ficaram lá horas, até que o tabelião sugeriu: vou escrever Santos, que vai simplificar tudo e a gente resolve essa Olha parada. só. E assim ficou. A família é meio revoltada, porque tem um certo orgulho da origem, todo mundo preza essa coisa, das comidas, das festas e tudo, mas o sobrenome perdemos. E o coelho é da minha mãe, que é Coelho Ericeira, que é também profundamente português. Mas eu nasci em São Luís, só nasci porque era um filho temporão, e depois a gente voltou para essa cidade onde passei toda a infância, né, até os 8, É 9 anos. engraçado, Zeca, porque essa história que você contou, ela aconteceu com muita gente, né, que veio para cá. Muita Os gente, nomes é, mudaram, quer dizer, famílias novas foram sim, criadas, no fundo, né? Ô, Zeca, exatamente. seguinte, e essa sua paixão pelo Santos, ela se deu por quê? Porque você nasceu em 66, você não viu o Pelé jogar, quer dizer, você deve ter visto vídeo, lógico, é um monte de coisa que tem por aí. Sim. Mas, assim, no campo, no estádio e tal, você não chegou a ver o Pelé, né? E Não, por que não. essa adoração pelo Santos, hein? O que que houve? Meu, foi influência do meu irmão mais velho, Abdul Maci, que na verdade era homenagem a um tio, Abdul Maci, e meu pai abrasileirou e fez Abdul Maci. Sempre foi chamado de Abdon, Abdon. Ele era, tem dois irmãos, né? Dois irmãos e três irmãs, todos mais velhos. E ele e o Reinaldo, o Abdon era santista e o Reinaldo cruzeirense, daquele cruzeiro de Tostão Piazza, de Seu Lopes, ali fim dos anos 60 e tal. Nossa, maravilhoso aquele time. É, maravilhoso. Eram os dois as grandes potências da É. época, né? O Botafogo ali, que também era um grande time e tal. E aí os dois ficaram naquele, eu era o caçula, os dois ficaram me puxando para lá, tentando me seduzir para torcer para um e para outro, até que o Santista foi mais esperto e sagaz e me deu um time de botão do Santos, daqueles que vinha carinha do jogador, né? Que hoje isso seria impossível, os caras demoram 2 semanas no É. time, 2 meses, então naquele tempo durava uma temporada inteira. Então tinha lá Pelé ainda, Carlos Alberto Torres, o goleiro era o Serras, aquele argentino, Nossa, que Ramos, timaço, eu adorava esse time. Ramos Delgado, né? Não era o time de Pelé, Coutinho, Mengalvio, Pepe e Sim. tal, Doval, mas era ainda um time bom. Acho que, se não me falha a memória, Marinho Pérez era desse time, Isso, tinha o zagueiro. Bianchi, Brecha, uns caras assim, Edu na Exatamente. ponta esquerda. Eu não lembro aí a escalação completa, mas era um timaço ainda, que foi a última temporada do Pelé, foi entre 72 e 73, logo depois que saiu, foi pro Cobras, né? Então eu caí de amores por aquele time. Tinha uns amigos palmeirenses também, que eu tinha simpatia pelo Palmeiras, porque tinha Leivinha, Adenir da Guia,
Luiz Pereira, que também era um timaço, academia, mas eu acabei ficando apaixonado pelo Santos e sempre cultivei, meus times de botão eram todos ou Santos ou MAC, que é o meu time lá do Maranhão, de origem, viu. Ô, Zeca, me diz uma coisa, você teve esse sonho que a maioria das, não sei se é a maioria, mas muita gente, né, muitas crianças tem de virar jogador de futebol, ou você já partiu para a música? Quer dizer, como é que apareceu essa história da música na sua vida? Eu gostava, joguei muito futebol, né? Primeiro no campinho lá do interior, que era bastante de casa, e depois no asfalto mesmo, no bairro para onde a gente foi morar, que era uma espécie de subúrbio, assim, zona norte carioca, sabe? Sim. Parecido com a zona norte carioca, então todo mundo se conhecia, dava para jogar um. Às vezes a polícia passava, apreendia a bola, a gente escondia, botava 2 tijolinhos, 2 havaianos que faziam um golzinho para time Quente e para tal. burro também, não? Quente para burro e jogava descalço no asfalto, né? Às Ah. vezes chegava em casa cheio de calo, de sangue, mas era uma delícia. Eu nunca fui um craque, eu reconheço, mas eu era habilidoso, era muito veloz, muito magrinho, então botava na frente assim, tipo Newton Batata, ninguém me segurava. Sempre tive um bom passe. Não sou tão bom como você, que eu já vi você jogando, você é craque. Mas era um bom jogador. Sempre me chamavam assim para as escalações, Você né? não ficava por Eu último, sempre não, né, Zeca? não, não ficava por último, não, nem ficava no gol. Às vezes eu ia no gol por gostar também, da brincadeira e tal. Às vezes é divertido pegar no gol, né? Mas eu tinha um bom passe, tinha eu jogava direitinho, tinha noção assim das coisas. Mas logo veio a música, né, o violão, aí me roubou um pouco da rua, né? Eu lembro Entendi. até que os meninos faziam bullying, quando eu comecei a descobrir também literatura, outros interesses, né? Comecei a ler, ficar mais em casa, eu saía na rua, os moleques faziam bullying, olha o viadinho, não quer mais jogar bola e tal. Olha só. Aquelas coisas É. de bairro, né? Mas eu sempre gostei, nunca deixei de jogar futebol, só não joguei com a constância que eu queria. Assim, eu me Uhum. machuquei também umas vezes, joelho. Era muito intenso, eu passava 2 anos sem jogar, já adulto, e quando ia jogar parecia que eu tinha 18 anos, já estava com 40, Era 50, muito aí intenso, é bom. rompi adutor, rompi Nossa. adutor, contusão de jogador profissional, quem cuidou de mim foi o Sasaki, que era fisiatra do São Paulo, um É. amigo recomendou, fui tratar com ele, os 2 joelhos bicharam, porque era muito intenso, me entregava demais ali na coisa. Hoje só se fala em intensidade no futebol, né? Eu já É. era intenso lá É, naquela pois é. época. Você chegou antes do tempo, Zeca. Escuta, Ah, meu e Deus. o lance da música, você. Bom, a história do apelido, a gente já sabe que é a história do. Você carregava bala, né? Você gostava de bala, né? Doce. Não é isso na Isso, isso, escola? Você me falou isso uma vez. isso. Na faculdade, é. Tá. E a história da música, quer dizer, você se descobriu músico ou foi também influência de algumas pessoas? Você ficou olhando e falou, bom, será que eu posso fazer isso também? Eu tenho uma voz boa, tal, você tem um vozeirão. Mas na época eu era inseguro pra caramba, não era assim não, cara. Foi bem difícil esse processo, porque eu ainda tentei uma vida normal, né? Profissões normais, digamos assim. Eu fiz um Por ano de exemplo. agronomia, Ah, foi onde eu ganhei o apelido de baleiro. Depois fiz um ano de jornalismo e abandonei os dois. Uns amigos que estavam morando em Belo Horizonte, aí eu já estava tocando, compondo, fazendo trilha para teatro, então tinha trabalhando com um grupo de teatro, isso lá em São Luís? e lá em São Luís ainda. Um grupo de amigos foi para Belo Horizonte e lá ficou, tocando na noite, e me chamou. Você não quer vir para cá? Pedi autorização para os meus pais, né? Era dependente deles ainda. Eles foram super, apesar de mais velhos, bem mais velhos, né? Eles foram super compreensivos, falaram, meu filho, se isso é sua vocação, vai lá e vê qual é. Aí eu fui e aquilo me deu coragem, sabe, para seguir. Mas eu era muito seguro no começo, eu achava que eu cantava mal, tocava mal, coisas que eu acho até hoje, mas talvez eu compusesse de um jeito um pouco original, talvez aquilo tivesse alguma graça e tal. Então, não foi uma coisa assim, uma vocação que eu tinha total convicção, total. Encontrei gente muito mais autoconfiante Olha no só. meio do caminho. Eu era meio assim, será que isso vai dar? Mas eu quero trabalhar com música, porque a minha casa foi um ambiente muito musical, muito cultural. E nas festas se lê poemas, de Drummond, de Bilac,
de Augusto dos Anjos, essas coisas de Catulo da Paixão Cearense. Meu pai adorava recitar poemas caboclos. Aí os dois irmãos tocavam um pouquinho de violão, aí tinha tudo lá, Luiz Airão, Benito de Paula, Márcio Greco, Roberto Carlos, Mercedes Sosa. Era um negócio bem diversificado, que eu Um acabei leque pegando a grande, herança. né? Peguei a herança dos velhos, né, que era mais antiga, de Nelson Gonçalves, de Davi Peixoto, Uhum. Luiz Silva. Minha mãe sabia tudo que era samba dos anos 30 e 40, e os irmãos já numa fase universitária, já ouvindo, começando a ouvir Caetano, Mercedes Sosa e também as coisas da parada de sucesso da época. Foi uma informação muito rica, que acabou me ajudando na minha formação. Mas para eu me resolver, meu, vou fazer, foi depois dos 30. Quando eu comecei a Olha ganhar só. algum dinheiro É. real, substancial com música, já foi depois dos 30, cara. Até lá foi relação máxima, tocando em Mas boteca. e essa coisa de depois dos 30 você começou a ganhar um dinheiro com o quê? Com trilha, com que nem você falou de teatro, não? Não, aí veio o disco, né? Foi quando veio o disco que realmente Ah, tá. começou eu me tornei profissional. Até então eu era um semi-profissional, fazendo Sei. disco, tocando na noite, toquei muito ali nos bares da Vila Madalena, com os amigos, trilhas para teatro infantil, que Uhum. geralmente a verba era curta, mas era gostoso de fazer. Trabalhos assim, acompanhando cantores, acompanhei algumas cantoras e tal, até que eu tivesse o acesso, a oportunidade de gravar o disco. Aí as coisas foram se abrindo. Mas foi uma longa luta, né? Às vezes, as pessoas perguntam, mas seus filhos não tem não? Eu falei, cara, eles são musicais, adoram música, tocam um pouquinho, mas tá bom, é tudo que precisa. Tem música na vida, não precisa ser profissional, não. Ainda é muito sofrido. Zeca, agora a tua explosão, quer dizer, apareceu o Zé Cabaleiro, que tem é que geralmente, que a gente está falando, isso aí imagino que tenha sido o resultado de todo um processo, uma luta Sim, diária, constante, sofrida, etc. Agora, para quem está olhando você, né, tem um momento que, vamos dizer assim, as pessoas descobrem aquela figura, ou aquele carimbo. No seu caso, Zé Cabaleiro, apareceu o Zé Cabaleiro. Você consegue identificar quando é que foi isso? Foi por causa de um disco, não? foi primeiramente por causa do primeiro disco, né? Hum. Ele já estava indo bem para um disco sem muita um disco barato, de orçamento barato, um disco uma aposta assim meio, esse cara aí pode ser que o Chico César já tinha gravado, fez um relativo sucesso, pode ser que esse cara aí é parceiro dele, tem umas músicas, Vamos pode ser ver, que ele vamos ver. também. Vamos ver. Aí a mesma gravadora me chamou, uma amiga minha tinha feito todo esse calvário, essa via cruz de levar a minha fita, fita mesmo, cassete demo, que eu tinha gravado com muito sacrifício em todas as gravadoras. Alguém viu lá nessa e falou: vamos tentar esse cara aqui, na reunião. Aí resolveram fazer o disco. Eu já tinha uma demo bem produzidinha, apesar de precária, mas com as ideias já estavam todas lá. Né? E acharam interessante. Acho que o que me salvou foi uma certa originalidade no compor, sabe? Eu não buscava seguir assim, embora tivesse ali referência de toda a tradição da música brasileira, eu não buscava caminhos muito óbvios nas minhas composições. Tanto que meu primeiro disco é batizado de Puro Andandará Stephen Fry. Então, até isso foi um acontecimento, assim. Pô, É, que cara é esse que vem falar sobre um cara que mal era conhecido, é. pouca gente conhecia? Tudo isso ajudou a chamar a atenção, mas nada foi um plano, assim, de um gênio do marketing. Foi tudo uma intuição. Falei, eu quero ocupar esse lugar aí. Um lugar também de crítica social, aí tem Heavy Metal do Senhor, tem aqui de vinil, que criticava a tecnologia, umas coisas assim. Né? Depois veio Samba da Proxa, no segundo disco, criticava Hum. esse nosso colonialismo cultural, de querer falar o tempo todo de expressões em inglês. Então, assim, fui me colocando nesse lugar entre uma coisa de humor, não humor rasgado, mas um humor irônico, e uma coisa mais lírica também, de canções de amor, de esperança e tal. Acho que aquilo foi me colocando num lugar interessante, curioso, pessoas começaram a ter curiosidade pela minha música. Mas aí logo depois veio o convite da Gal. Aí isso sim, foi uma abertura imensa assim, né, de caminhos, né? Quando ela me convidou, aquilo ali ampliou demais a escuta da minha música, Uhum. porque era a Gal Costa, né? Sim. Afinal de contas, a grande musa da música brasileira. E eu fiquei nervosão, bicho. Depois eu te conto, cara. Primeiro você era inseguro, você ficou inseguro, depois você ficou nervosão. E hoje você está tranquilão.
Eu acho que assim, eu vi uma vez uma atriz falar, não sei se foi a Fernanda Montenegro, uma atriz É, veterana, dizendo que sempre fica nervosa quando entra no palco, mesmo é verdade. 70, 80 anos depois. Se você, que o nervosismo é um sinal de compromisso com o seu trabalho. E de Não é ficar humildade, eu acho nervoso, também. também, de amor, de É, dedicação, né? Se você fica meio, vai gravar? Vamos lá, pá, gravei e tal. Se você não fica nervoso, mostra um certo, quase descaso, desdém pelo que você está fazendo. Então, mostrar é sinal de presença, né? Se mostrar um verdade. pouco nervoso é sinal de presença, porque eu tenho que ir lá e dar o meu melhor e fazer o melhor que eu posso. Então, é um pouco isso. Mas esse nervosismo que eu estou te falando, referente a Gal, é porque ela era muito Era grande Gal. para mim, né? Era Gal. Eu lembro do Herbert Viana, que também participou, antes ainda daquele episódio do acidente, ele suava em bicas, estava com a roupa toda, Olha só. e a gente ficou meio dividindo o camarim. Eu falei, ô Herbert, tá suadão, né, bicho? É calor? Ele falou, não, bicho, eu tô nervoso, eu vou cantar com a Gal. Aí eu falei, pô, se você que já tem aí uns 30 anos na estrada tá desse jeito, imagina eu. Eu tasquei uns 2 uísques lá Que e, barato. e aí me encorajei. É, E mas foi isso mesmo. lindo, foi um momento mágico, a química se deu, porque às vezes também não rola, né? Não fica bom, virou uma super faixa, tocou pra caramba nas rádios. O disco vendeu mais de 500 mil cópias, quer dizer, aquilo catapultou também Hum. minha carreira e meu nome para um outro lugar, né? Aí no Ô, segundo disco eu já fiz com mais moral, com mais dinheiro, com mais orçamento, passei meses fazendo disco, a maior calma do mundo. O outro eu fiz em 20 dias, foi meio papum, entendeu? olha só. Ô, Zeca, sabe um dos trabalhos que eu mais gosto? É aquele que você fez com os poemas da Hilda Hilst. Ah, eu também É, adoro. tem uma música ali que é a que a Ângela Rorô canta, que Ah, é eu linda, ouço Canção aquilo, 5, cara, é de chorar. é Eu lindo queria mesmo. que você falasse um pouco. A Lena, minha companheira, falou assim: escuta, não se esqueça de perguntar para ele sobre aquele disco. Então, estou te perguntando também por isso. Ra- Rapaz, o Hélio, muitas coisas aconteceram. Quer dizer, a gente acha que é acaso, né? É, Porque são muito assim surpreendentes, mas muita coisa aconteceu comigo que daria um bom livro. Aliás, eu estou pensando em contar umas histórias no ano que vem, fazer um livrinho só contando histórias, histórias do meu encontro com Hilda, do meu encontro com Sérgio Sampaio, do meu encontro com Belchior no fim da vida, lá no interior do Rio Grande do Sul, contar as minhas versões dessas histórias. Com a Hilda foi muito interessante. Eu tinha acabado de lançar o primeiro disco e tinha um grupo de amigas que morava aqui no Sumarezinho, na rua Aimberê, sei. perto de onde eu moro hoje. Era a Tata Fernandes, que é vocalista, cantou muito tempo, cantora, compositora, vocalista, cantou muito tempo das Orquídeas, do Itamar, 3 anos das Orquídeas. A Miriam Maria, também cantora, e a Nina Blaut, percussionista e tal. Hoje elas fazem parte da banda Mirim, que é uma banda dedicada só a projetos infantis, que é muito bacana também. E lá era uma sala, era um lugar de reunião, assim, onde todo mundo se encontrava. Lá encontrei pela primeira vez o Itamar Assunção, Jardim Macalé, que Hum, era amigo dela, Suzana Salles, era um ponto de encontro, um sarau, a gente passava, era muito divertido. E um dia eu encontrei lá um rapaz, o Edson, e ele se disse escritor e secretário da Hilda Rios. Aí eu fiquei assim paralisado, eu falei, poxa, você é secretário da Hilda Rios? Hilda, lá na Casa do Sol, né, que era a casa dela lá nos arredores de Campinas, tem essa característica, ela sempre abriga escritores, o próprio Caio Fernando Abreu morou um tempo lá, e fulano, ciclano. Aí eu bem humildemente, assim, ainda meio assustado com tudo, né, falei assim, cara, você levaria um disco meu autografado para ela? Era um negócio assim, sem interesse nenhum, e aliás, foi a primeira vez que eu fiz isso, de mandar um disco assim autografado para uma pessoa famosa que eu admirava. Eu só fiz isso para ela e para o Stephen Fry, porque um cara desse que faria chegar até os ouvidos dele fez. Aí eu autografei e pronto. Falei, poxa, a Hilda vai saber da minha existência, era só isso. 3 dias depois, liga uma pessoa lá em casa, tinha uma hóspede, uma amiga de Belo Horizonte, a Rossana, e aí ela disse, Zeca, Hilda, era telefone fixo, tá, na época, 90 e pouco. Hilda Hilst na linha. Eu falei, tá de trote. sacanagem comigo, isso é essa brincadeira.
Hilda está aqui, rapaz, quer falar com você. Aí eu fui meio desconfiado, ressabiado. Ela estava com a voz meio difícil, tinha acabado de ter uma isquemia e tal. Sei. Mas pelos palavrões que ela falou na primeira frase, eu já falei, É uma é marca a Hilda, dela, né? é a Hilda. Ela é a Hilda. Eu falei, Zeca, acabei de ouvir o seu disco. É do... Adorei as músicas tal e tal e tal. E quero compor com você. Assim, na lata. Eu falei, caramba, bicho, eu me fiz. Quero compor com você, porque literatura não dá camisa a ninguém, e música dá. Eu falei, não é bem assim, viu, Hilda? O negócio Veja aqui bem, veja bem, vamos conversar. não é bem assim. Aí ela me mandou, cara, um disquete, que na época era grande mídia, né, de transporte, assim, É. um disquete com toda a obra poética dela, que estava dispersa em editoras pequenas, Nassau Homem, Olha, editoras grande pequenas. Massal, Grande Nassau, né? grande Cara, Massal. estão até acho fazendo um longa, um Sobre documentário ele? sobre ele. É, acho que Bom, sim. merece. Logo tempos depois, a editora Globo acho que veio a lançar todos esses, uma edição bem caprichada, mas era tudo de pequenas editoras, Nassau e outras e tal. E aí ela me mandou nesse disquete, falou, faça o que você quiser. Eu falei, você faz um projeto aqui. Fiquei lendo aquilo, só poemas lindos. Eu admirava mais a Ida prosadora. Eu peguei um livro, ainda adolescente, chamado Com Meus Olhos de Tempo, que é uma novela super veloz, super ágil, fragmentada, assim, parece esses filmes hoje que tem sobreposição de narrativa, era tudo muito rápido, sabe? Frenético, eu fiquei encantado. Então eu conheci primeiro a Hilda da prosa. A Hilda da poesia eu conheci aí no disquete, Uhum. e coisas esparsas assim, que saíam em jornais e tal. E fiquei encantado, era uma escrita muito, né, uma escrita muito particular. E parei ali num capítulo chamado Ode Descontínua e Remota para Flauta e Oboé, de Ariana para Dionísio, dentro de um livro chamado Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão. Eram poemas de amor na pessoa Uhum. feminina, super bonitos, muito intensos, assim. E eu senti ali uma atmosfera qualquer medieval. E na hora de compor, passei 3 anos compondo, falei, tem que fazer um troço caprichado. 3 anos? Velho. 3 anos Uau, compondo. uau. E convidei, propus a ela, levei para ela as músicas, ela ouviu, adorou, corrigi uma outra métrica, e disse assim para ela, eu pensei em um projeto com cantoras, com vozes femininas. Ela fala, esse projeto é lindo, eu quero Bethânia, Nana Caymmi, Marisa Monte, Adriana Calcanhoto. Calma aí, Hildo, calma, vamos tentar. Também não é simples. Eu quero. Demorou tanto o projeto, mais 3 anos gravando, que nesse ínterim ela partiu, né? Porque ela estava já É. bem debilitada. Ela não viu o disco pronto, ela viu o disco Olha só, em obras, assim. Isso me fez lamentar muito. Foi um né? trabalho hercúleo, juntar a agenda de todas essas cantoras. É E um muito ato de difícil. amor por ela também, né? Sim, Sem dúvida. sim, ela queria se transformar numa compositora, se transformou. Esse disco é cultuado, muita gente canta, regrava as coisas, é muito bacana. E é um orgulho meu também, eu tenho o maior carinho por aquele disco. É. Bom, Zeca, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. A gente passou aí 4 anos brigando, achando tudo um absurdo o que acontecia, e a gente foi obrigado a se mexer. Eu digo assim, porque no começo, eu acho que existia, no começo do governo do Inominável, existia uma espécie de mas isso está acontecendo mesmo? Não é possível. Você viu o que ele fez? Você viu o que ele falou? Você viu o que ele não fez? E acho que a gente demorou, a gente, eu digo quem, enfim, quem tem um mínimo Sim, de discernimento, né? Demorou para reagir, vamos dizer assim. Mas depois houve uma série de movimentos, uma série de, inclusive de grupos de WhatsApp, enfim, de sim. coletivos que foram surgindo, pipocando aqui e ali. A tua atuação, como é que você viu aquele período e a tua atuação durante os 4 anos do governo anterior? Porque eu me lembro que você, eu não sei precisar o tempo, quando é que foi aquilo, né? Mas houve um momento em que eu percebi que eu falei, nossa, olha o Zeca, eu vou usar o termo que talvez não seja o melhor, tá? O mais adequado, mas você ficou mais agressivo no sentido de contundente. Pá! Sim. É isso, eu acho isso, papapá. Você concorda com essa minha visão ou não foi bem assim? Como é que se deu isso dentro de você, como músico, como Não, artista?
É perfeita a sua análise, foi isso mesmo que aconteceu. Eu acho que no primeiro momento, aliás, a gente foi tomado de um certo choque, né? Foi tão surreal aquilo que a gente ficou se perguntando, mas isso está acontecendo mesmo? É uma alucinação coletiva? Estamos todos drogados e não De tão sabemos? absurdo, Pô, né? de tão absurdo, porque assim, é, primeiro a própria pessoa em si, né? É Uhum, uma pessoa com total despreparo, um beócio, uhum. um inepto, assim, um cara, enfim, tudo em torno Você não dele, consegue toda nem é é qualificar, o cara é não difícil consegue até nem dizer. achar um nome, um substantivo, um adjetivo. Tudo em torno dele era ruim, era É, feio, era é, nefasto. Então, assim, foi um choque muito grande. Saber que aquela gente estava no poder e ficaria por pelo menos 4 anos operando absurdos e loucuras, né? E orquestrando também tragédias, né? Povos indígenas sofreram muito, muita gente gente, né? do GLBT, do segmento É, GLBT, mulheres, a gente aumentou até o número de feminicídios nesse hum, período. Então, assim, havia toda uma tragédia social se dando debaixo das nossas barbas e uma isso, sensação de potência, porque isso. foi um processo democrático, né? Não havia assim muito o que fazer a não ser lutar com as armas que a gente tinha. Aí Hum, chegou uma hora, sim, que eu tive, como, né, tinha não sei quantos mil seguidores numa rede, não sei quantos mil numa outra, falei, vou usar isso aqui, cara. Então fiz uma cançãozinha falando sobre aquela coisa da mamata, né? O rei da mamata que viralizou. Não fazia com a intenção de viralizar, não. Fazia com a intenção é, de me posicionar. Mas aqui e ali uma coisa porque o povo gosta também sim, da brincadeira, de dar claro. o troco com um certo humor, É. poemas que eu escrevi lá, coisas de cordel, falando naquela época do embroxado, que vinha imenso e tal, eu Uhum. recebi até ameaça de morte, você que pega É, na rua, imagino. não sei o quê e Lógico, tal. Falei, vem, compadre, lógico. vem, É. cai dentro. E os caras são corajosos no espaço virtual também, né? É, Depois se encontra na rua, nem não é. falam nada. Mas a gente também fica um pouco assustado porque tem maluco de todo jeito, né? Sim, Aquele sim. povo marchando que nem zumbi na frente do quartel era É. meio assustador, parecia um filme de Kubrick. É, É. tinha muita coisa assim. Quando, já no segundo turno, eu fiz uma música, um chorinho, tá tudo lá no Instagram. Meu caro Ciro, eu lhe admiro, mas tá na hora de você. Aquilo também Ah, em bombou, cima da música porque do Chico. brincando um pouco com aquilo, mas não era uma paródia, não, era um Sei. outro choro dizendo assim, meu caro Ciro Admiro, mas pô, você pode entrar para a história que você, porque aquilo ali também nos fez sofrer muito, né? Nos fez É. admiro o Ciro Gomes, mas aquilo ali trouxe muita angústia para a gente, né? A gente Agora, ficou numa. o A gente Zeca, sofreu muito ali naquela reta final. é. Agora, o Zeca, você falou no humor, né? A gente, eu digo a gente, o brasileiro, eu acho que ele funciona mais na base do humor, quer dizer, o senso de humor que a gente tem, né? A gente tem. Tem, né, Do Lê? que a raiva, né? Do que aquela coisa raivosa que xinga, que não sei o quê. Não é, não. A gente tem. O carioca é muito Tem. assim, o, Nordestino, o nordestino é muito assim. Então, acho que tem, é por aí, né? tem um deboche, né? Tem um O deboche. deboche que Exatamente. às vezes também você tem que partir para a ignorância, não tem jeito, Não, né, mas é às cara? Eu, vezes. às vezes eu bati a boca lá, depois falei, me arrependi de bater boca com esse idiota aqui. Então, Eu lembro o no show, cara, né? no show, na rede social, eu Ah, tá. calava todo mundo que queria me, aí bloqueava depois, falei, vai É ferrar, um bicho, saco. vou ficar ouvindo aqui esses impropérios, entendeu? É. E isso acalmou, eu acho que não acabou, o Sim. problema persiste e persistirá. Senão não teria 48% de Uhum. votos e tal, quer dizer, está na alma do brasileiro de alguma maneira, e o surgimento desse cara, dessa gente aí, fez aflorar essa coisa que talvez tivesse guardada, estava no armário, né? Esqueleto no armário.
e tal. É, E a luta permanece, companheiro. é, Mas agora, pelo menos a gente teve um respiro. Nesses 6 meses o Brasil já melhorou sensivelmente tudo, né? Eu converso muito com populares, taxista, Uber, gente da padaria, converso. Todo mundo está mais otimista, cara, porque está vendo que as coisas estão voltando a uma certa e, e, o, normalidade, entre aspas, né? e o Zeca, e de certo modo, a gente se fortaleceu com isso. Quando a gente foi obrigado a se Ah, sim. posicionar, a se mexer, a gente percebeu também que o negócio é dar os braços, tá certo? E fazer junto, É, cada um na sua área, e tal, mas é tudo meio junto, né? a gente criou uma casca ali, né? Acho que sim. É, é. Deixa eu. Mas o Brasil Ah, é essa complexidade mesmo, hum, né, Heber? Você vê, por exemplo, no futebol agora essa importação de técnicos portugueses, um deu certo, dois deram certo, aí vem, poxa, até o técnico do Bahia, do não sei o quê, português, começa a virar uma loucura. é, Isso explica um pouquinho o Brasil, aquele complexo de vira-lata de que Nelson Rodrigues falava. É uma exatamente. nação muito complexa, não é uma nação simples, que você lê rápido. É profundo o bagulho. É bem complexo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Zeca, que você falou do futebol e eu ia passar para isso mesmo. A gente viveu, eu tenho 10 anos mais que você, quer dizer, eu nasci em 56. Então eu vi muito aquele futebol dos anos 60 em estádio, porque meu pai era um palmeirense, eu estava aqui em São Paulo, né? Era mais fácil também. Era um palmeirense que era doido por esse time que você citou, do Palmeiras, Ademir, Leivinha, César, Dudu, etc., o Leão no gol, o Leão novinho, mas ele era louco pelo que muita gente chama de futebol arte, né? Pela arte do futebol, pela beleza do futebol. Então, ele me levava para ver o Pelé. Olha só que legal, quer dizer, um cara que era palmeirense, não forçou a Sim, barra para Palmeiras. cima de mim e eu virei santista. Quer dizer, eu fiquei completamente absorvido pela magia do Pelé, que era um negócio maluco, Zeca, no estádio. Era aquele time todo de branco, era lindo, né? Toda vez que eu falo isso para os meus filhos, e, aliás, você conhece meus filhos, então, toda vez que a Sim, gente conversa sobre o futebol daquela época, o Pedro, por exemplo, que é o grande amigo do Manu, fala assim: porra, eu nasci em época errada, que eu queria ter visto isso, não esse troço que a gente está vendo hoje. Mas é um cara de 23 anos, quer dizer, fala isso por influência, mas claro. e aí às vezes tem gente que fala, porra, mas você está muito saudosista. Não é saudosismo, quer dizer, eu tenho, sinto saudades daquela época, é evidente, minha adolescência, minha primeira juventude, depois o time do Zico, do Flamengo, etc. Papapá. Mas você, como santista, e depois você viu os meninos da Vila, Pita, Sim, já vi. Batata, que eu acho que é ali que você foi agarrado mesmo. Foi. E depois veio o Robinho, veio o Neymar, tal, como futebol, né? Dentro do campo. Então, eu queria que você falasse um pouco da tua visão sobre o futebol hoje. Você que também tem uma coisa da paixão, acho eu, por aquele futebol, quer dizer, pela beleza do futebol. É, eu acho que assim, não é legal ficar ali estagnado no saudosismo, mas é inevitável também aqui e Comparação. ali você ficar um pouquinho, pô, no nosso tempo era assim. Isso, à medida que você envelhece, isso vai rolando mesmo. Cinema era melhor, sei que a música popular era melhor, Zeca, tem esse coisas termo eu não assim. uso, hein? No meu tempo, não sei o quê. Ah, Eu não falo isso, não. eu Esse já tempo estou aqui é usando, meu cara. também. Eu já estou usando. Não, mas é no tempo da formação, né? No tempo Eu que você sei, é estou jovem, que você brincando. está se formando, criando Claro. gosto, criando repertório e tal. Eu tenho um pouco. Não dá para ficar, porque mudou mesmo, mudou mesmo. Umas conversas com o doutor Sócrates que eu tive, a gente teve uma amizade improvável assim no fim da vida dele. Ele ia muito nos shows, nos bailes, tem um projeto especial, dançante, que ele adorava ir com a mulher e tal. E a gente conversava muito e falou: Zé, só vai mudar quando botarem. Ou diminuírem o campo, botarem sete contra sete. Aí o futebol volta a ser aquilo. Não tem mais espaço Olha vazio, só. cara. Todos os espaços estão ocupados, os caras estão.
muito atléticos, muito atletas, e a gente não era atleta, a gente era jogador de futebol. Verdade. Eu não era atleta, ele falava, eu não era atleta, eu ficava exercitando, Não musculação, mesmo. ia tomar 2 cervejinhas e voltava prontinho. Então, um ou outro que era mais forte, zagueiro, que ia lá, malhava para ganhar massa muscular, a gente não tinha isso. Então, assim, mudou muito mesmo. Não é que não tem mais beleza no futebol, tem. Aqui e ali a gente vê um golaço, uma jogada individual que chama atenção e tal. Agora, é quase outro esporte. É É, quase outro esporte. É veloz demais, é intenso demais, não tem mais aquela. Eu lembro que até os narradores, né, foram mudando. No começo da televisão era Rivelino, toca para Carlos Alberto Pintinho, e olha, tinha umas pausas. Hoje é, já é quase rádio, a TV já é é, quase a locução do rádio, porque o jogo é muito, muito veloz, não tem mais aquela cadência. E a gente se acostumou a ver. Eu vi em videotape, né, a seleção de 70, que era um absurdo, e vi em loco as seleções de 74, 78 e a de 82, que era formidável. Até hoje eu acho que é um buraco na nossa alma de brasileiro, aquilo e a Copa de 50 que a gente não presenciou, mas também, aquilo que era um belo ali time. que era um belo time. É, Aquilo ali foi demais, né? Aquele é. time. Na pandemia, algumas TVs reprisaram jogos, todos os jogos de algumas Copas, e eu fiquei vendo. Inacreditável, cara. Até o jogo ruim era bom. Até um jogo mais ou menos era bom, porque dava gosto de ver o entrosamento daquele meio campo ali, Falcão, Cerezo, Sócrates, Zico, às vezes Paulo Isidoro ali, E a técnica, né, Éder, Zeca? a técnica, o sentido de colaboração, o cara nunca chutava assim, se tivesse um colega em melhor condição, o cara dava um passe. Hoje o cara tenta até o fim a jogada individual, tem isso também, né? Foi chutando mais narcísico o jogo, assim, todo mundo querendo resolver por É, si, para, como diria o Milton Leite, se consagrar, né? é. É, foi Eu, ficando um eu se negócio meio consagrei, assim. né? Eu se consagrei. Assim, o mundo se transformou muito rápido e virou isso, né? O número, você vale mais pelo número de seguidores do que pelo seu real talento. Eu torço até para que algo aconteça com a seleção e que a gente volte a torcer com amor, com carinho, porque eu torço com reserva. Então, quer saber? Eu não quero que esse Neymar se consagre, não, porque ele é babaca. Então, eu não quero que ele. Eu não quero. Um misto de invejinha com raiva, com revolta. Eu não quero que esse cara. Richarlison eu gostaria que virasse o herói da Copa, mas Neymar não quero não. É, É um pois é. otário. É, É um otário. exatamente. Então, não cria essa empatia, não cria essa É, ligação, essa cumplicidade com o torcedor, sabe? Eu pego é, muito, converso muito com taxista, com tá, cara, ninguém gosta disso. é. Ninguém gosta, todo mundo é crítico E demais. uma antipatia, um distanciamento. Zeca, Que não tinha com o Rivelino, com o Tostão, com o Edu, é, com o mas é o que você falou Piazza. também antes, né? A vida mudou bastante, né? Mudou. A coisa da internet, ela tem muita coisa positiva, isso que a gente está fazendo aqui, por exemplo, né? Estamos gravando um Sim, programa, cada um na sua casa, tal. Mas ela trouxe muita coisa ruim e, como diria Humberto Eco, é, o, o mundo está cheio de imbecis. Desculpa, mas a internet com voz. multiplicou isso. Imbecis com voz, né? Bom, É isso. ô Zeca, só para a gente encerrar, você você acha que a gente está... Porque no passado a gente vivia assim uma espera, tô falando a gente, eu, a minha, por onde eu transitava, a gente esperava, aguardava com ansiedade o disco do Chico, o disco do Caetano, o disco do Gil, o disco do Bituca, o do Edu Lobo, o que que eles vão falar, o que que eles, né, o que que eles estão fazendo, tá? Porque também não tinha o acesso anterior, né, a priori. Sim. Então era assim, a gente ficava esperando os trabalhos para ver o que que eles estavam dizendo. Hoje, você acha que a gente tem... Você conseguiu, você cavou o seu caminho, você fez a sua... Você tem vamos dizer assim, vou chamar de um universo que é seu, onde você atua e você resgata algumas pessoas lá de trás, e que é uma coisa muito interessante, que eu acho. Agora, você, na parte da... Assim, as pessoas mais jovens,
Como é que você vê elas colocadas atualmente no universo da música? Quer dizer, elas têm está cada um lutando pelo seu espaço, quer dizer, é uma dureza danada. Como é que você vê esse cenário da música entre os jovens compositores, os jovens músicos, as jovens cantoras? Ah, você está falando dos artistas, não do público. Ah, hoje é muito difícil, coisa, porque a coisa ficou muito pulverizada, né? Muita coisa acontecendo. Outro dia a One RPM, né, que é a agregadora, distribuidora digital pela qual eu lanço, É, ela tem muitos títulos. Eles me falaram o número de lançamentos diários. É um negócio assim inabsorvível. Não tem como, nem se você vivesse só dedicado a isso, pulasse almoço, jantar, e ficar só dedicado, eu não conseguiria ouvir o tanto de coisas que sai por dia. Cada um numa sei. praia, no samba, pagode, rap, sertanejo, MPB, música eletrônica. É uma loucura. Então, assim, está muito difícil erguer a cabeça acima da manada, por mais talento que o sujeito tenha. Uau! Eu mesmo fiz umas parcerias com seu meio-irmão, né? Ah, o O Fi Fi. Bueno, né? É, irmão, É, isso. Fi, Meu pai. irmão. Então, Fi é talentosíssimo, assim, com outros parceiros jovens que eu tenho aí e tal. Mas como ganha visibilidade? Eu tive a sorte de entrar eu, Chico César e outros poucos, assim, de Uhum, entrar no mercado, quando o mercado ainda tinha bastante poder de fogo, porque estar numa gravadora fazia diferença. verdade. Eles pagavam, tinha uma verba de tour suporte profissional, que era uma verba para você organizar a turnê. Isso é impensável. Você faz o seu próprio dinheiro ou não faz. É, Então você pegava aquela grana, não era uma fortuna, mas você espremendo ela fazia 10 shows pelo Brasil, corria riscos de bilheteria, e aquilo ia ajudando a popularizar e espalhar o seu nome. Hoje isso é impensável. Então eu ainda usei, eu tenho um amigo que fala assim, já que você entrou na indústria cultural, o seu sapato ficou de fora, porque depois o show já... Mas a gente ainda pegou teve a sorte de pegar e usufruir dessa estrutura do lado bom, né, do mercado, de divulgação, fazer noites de autógrafos, de visitar as rádios na cidade, que era delicioso de fazer. Isso mudou muito ao longo do é. tempo. E eu até contei essa história a semana passada num show, que é o seguinte, há pouco tempo atrás um senhor de 60 anos me parou quase da minha idade, me parou no aeroporto e falou assim, rapaz, eu gostava muito quando você lançava disco. Aí foi citando Stephen Fry, Vou Embolar, Olha só. Líricas, Pet Shop Montão, ele conhecia de fato. É. Mas ele falou assim como se eu tivesse parado. Eu falei, mas meu amigo, eu lanço um, dois, esse ano eu vou lançar três discos. O senhor que se Onde é que você afastou anda, né? o senhor que se afastou, seu emprego, seu filho, seu neto, sua vida pessoal, Olha talvez só. não goste mais, não goste da plataforma digital, gosta muito de CD, ninguém mais lança CD. É o senhor que está, não sou eu que estou defasado, é o senhor, eu continuo lançando, ó, mostrei assim, abri a plataforma, isso aqui é no último disco. Ah, então eu Que vou ouvir, loucura. vou ouvir, vou ouvir. Então, assim, não tem mais aquela mídia hegemônica, que tinha o lado ruim também, né, no aspecto político e tal, mas que quando você lançava um disco, um artista com alguma relativa importância, todo mundo sabia que saía nos jornais principais, saía nas É, rádios principais, saía nas revistas, alguma resenha, nem que fosse um tijolinho. Hoje, você faz um disco, passa batido. Eu fiz um disco agora, foi a reboque disso que eu contei a história. E pouca gente fica sabendo. Eu toco uma, duas músicas no show, falo assim, se vocês não tiverem nada melhor para fazer, vão lá nas plataformas, o disco se chama Mambo Só e vão ouvir e tal. Mas o público também se acomoda, o público envelhece, e prefere ouvir os discos de sucesso, as músicas de sucesso. É pouca gente que tem essa curiosidade assim, ímpeto é. de ouvir de novo. Mas a gente vai fazendo, porque é isso que nos alimenta também, né? Não, e Só também, música velha ô não Zé, tem graça. é, e isso que eu te falei, Zeca, esse exemplo que eu citei, quer dizer, é um outro mundo. Imagina, ficar esperando o lançamento do disco, cara, vamos ver o que, é que ele vai dizer. Hoje você já Não sabe tem quando o cara mais. está gravando. E já está tudo na internet, no Isso. YouTube, o making off, você não tem mais aquela surpresa. Um disco Não, do Milton Nascimento, você esperava com roendo as exatamente. unhas, né? Exatamente. Da Gal, uau, o que virá aí?
Isso daí se perdeu. Eu acho que a necessidade de conversar ela não acaba nunca, né? E conversar sobre a atualidade também, sobre as transformações do mundo. O mundo está mudando muito rápido, né? Então, É, eu acho que é um projeto que promete. Se a gente tiver isso aí. apoio aí, de alguma, promete. Aliás, a conversa, que eu falei assim, bom, eu vou gravar aqui com o Zeca, vou falar, acho que uns 30, 40 minutos. A gente está falando há 1 hora, Zeca. Para você ver, a conversa boa Bom, né? não tem data de validade, né, bicho? Ô, Zequinha, ó, E diga é lá. isso. Prazer. Não, prazer imenso participar aí do seu Também. programa, que seja Opa, muito bem sucedido, porque a gente está obrigado. precisando de informações de qualidade, né, de conversas boas. O mundo está Obrigadão. muito estranho. E vamos se Vamos, dar os braços, né, para a gente é isso fazer, aí. né? Então tá É bom, isso aí. Zeca. Olha, brigadão, viu? E a gente se vê aí nas quebradas da vida. Como é o nome do seu programa? Ponta de Lança Como que é? FC. Ponta de Lança FC. É, Então, longa vida ao Ponta de Lança FC. maravilha. E a gente vai se falando aí, Zeca. Brigadão, viu, velho? Prazer, Hélio. Grande Obrigado, abraço. irmão. Abração. Tchau, cara. Tchau, tchau. E por hoje é só. Não esqueça de dar o seu like, de se inscrever no programa. E a gente volta na próxima semana com mais um Ponta de Lança FC. Grande abraço. Tchau. Ponta de Lança FC. Futebol e arte. Aqui você se diverte ouvindo as histórias de quem vive pelo esporte e de quem entende o viver como pura arte.